Já parou para pensar que as compras do dia a dia podem ser, na verdade, uma forma de aposta? Pois é, a gente vai mergulhar fundo num cassino meio secreto que as empresas criaram ao nosso redor. O objetivo aqui é entender como algo que parecia tão inocente como comprar um brinquedo acabou se transformando num verdadeiro jogo de azar. É só lembrar daquela emoção de abrir um brinquedo surpresa, sabe? Ou um pacote de figurinhas, na esperança de encontrar aquela carta super rara. Para muita gente, esse foi o primeiro contato com a emoção de uma recompensa imprevisível. A pergunta que fica é: onde que a gente traça a linha entre o que é só diversão e o que foi, talvez, a nossa primeiríssima aposta? E a realidade é essa, por mais maluco que pareça. A gente vive num gigantesco cassino secreto. Existem empresas gastando bilhões para nos manter nesse ambiente. Hoje em dia, muitas vezes, a compra não é mais sobre o produto em si, mas sobre a adrenalina da incerteza, a emoção daquela caçada. O segredo por trás de tudo isso tem nome. É o tal do reforço intermitente. E funciona de um jeito bem simples. Quando a recompensa é imprevisível, o nosso cérebro libera mais dopamina, que é o hormônio do prazer. É exatamente o mesmo mecanismo que faz as máquinas de caça-níqueis serem tão viciantes. A incerteza, no fim das contas, é a grande isca. Bom, vamos então para a nossa primeira parte, o cassino secreto. Como foi que o simples ato de comprar virou um jogo? Essa mudança foi acontecendo aos poucos, de forma sutil, mas ela transformou completamente a nossa economia. Se a gente olhar para a história, a evolução do consumo nos trouxe até aqui. Tudo começou com um consumo bem patriótico lá nos anos 50, depois passou por uma fase de competição acirrada de preços e hoje a gente chegou na gamificação. Quando o preço baixo deixou de ser o suficiente para garantir a lealdade do consumidor, as empresas precisaram de uma nova carta na manga, transformar as compras num jogo. E aqui está o pulo do gato. Muitos de nós fomos, na verdade, os primeiros alvos dessa experimentação toda. Brinquedos colecionáveis, surpresas aleatórias, tudo isso nos treinou desde a infância a gostar da incerteza. A gente foi meio que condicionado a ser o apostador ideal nesse cassino de consumo que a gente vive hoje. Agora, na nossa segunda parte, a gente vai ver como a coisa toda fica ainda mais sofisticada. O mais fascinante é como esse sistema foi sendo adaptado. As empresas desenvolveram estratégias de jogo bem específicas, mirando em homens e mulheres de formas diferentes, explorando motivações distintas. A estratégia é bem dividida. Para o público masculino, o foco é no jogo hardcore, que envolve competição, ganho financeiro, mirando nos chamados baleias, que são os grandes apostadores. Já para o público feminino, a aposta é no softcore, que apela mais para a satisfação de colecionar, de completar um conjunto. E aí o modelo de negócio muda. Em vez de um único grande apostador, o alvo são milhões de pequenas compras, mas feitas de forma consistente. E a gente vê isso em todo lugar. As caixas surpresa, por exemplo, vendem a emoção do mistério, não exatamente o produto. Os cassinos sociais viciam sem nem precisar usar dinheiro de verdade. E os aplicativos de compras como Shein e Temu transformam a busca por um desconto numa verdadeira corrida contra o relógio. E os dados mostram que, olha, a estratégia funciona. Enquanto a Amazon tem um público mais equilibrado, esses apps mais gamificados, como a Shein, têm uma base de usuários que é, na sua maioria, feminina. Essa tática de disfarçar o jogo com uma aparência mais fofa, mais social, é um sucesso absoluto. Chegamos na terceira sessão, desespero e aposta. Mas afinal, o que nos deixa tão vulneráveis a esses jogos todos? A resposta não está só na psicologia, não. Está também na nossa realidade econômica. Existe uma força bem poderosa que acaba nos empurrando para essas pequenas apostas. Existe um conceito na economia chamado índice Baton. A ideia é que quando os grandes sonhos, como comprar uma casa, parecem muito distantes, a gente busca pequenas doses de felicidade em luxos mais acessíveis. É aquele café mais caro ou aquela caixa surpresa. É uma pequena aposta que a gente faz para se sentir um pouco melhor. Então, as compras gamificadas são basicamente o índice Baton com um turbo. Em tempos de incerteza econômica, a gente acaba trocando grandes sonhos por pequenas apostas que dão uma sensação de controle, uma fuga momentânea da ansiedade. Mas é bom que fique claro, esse fenômeno não é exclusivo de um gênero. A mesmíssima ansiedade econômica também está levando muitos homens a apostas de altíssimo risco, como a gente vai ver agora. Esse número aqui é realmente alarmante. 1 em cada 2 homens americanos entre 18 e 49 anos tem uma conta de apostas. Quando os caminhos tradicionais para o sucesso financeiro parecem bloqueados, a promessa de dinheiro rápido, seja em apostas esportivas ou no mercado de ações, acaba se tornando uma miragem quase irresistível. Entramos agora na quarta e última parte.
apostas e realidade. E aqui a situação fica ainda mais complexa. Essa mentalidade de jogo está começando a distorcer o nosso futuro, borrando a linha entre o que é prever um evento e o que é causar um evento. A gente está entrando num terreno bem perigoso. Os chamados mercados de previsão já não estão só tentando adivinhar o futuro. Eles estão, na verdade, criando um incentivo financeiro para que as pessoas façam o futuro acontecer do jeito que elas apostaram. Dá uma olhada nesse ciclo de manipulação. Primeiro, um evento aleatório acontece. Depois, um mercado de apostas é criado sobre a chance de isso se repetir. De repente, existe um incentivo em dinheiro para que alguém vá lá e faça acontecer de novo. A previsão acaba virando a causa. A aposta começa a moldar a realidade. E com isso, a gente chega na conclusão que é quase inevitável. Numa economia onde tudo vira uma aposta, a casa sempre ganha. E a casa, nesse caso, são as empresas que lucram com os nossos impulsos, com o sistema todo projetado para manter a gente jogando, sem parar. Então, da próxima vez que bater aquele impulso de comprar algo, talvez valha a pena a pergunta: isso é para suprir uma necessidade real ou é só para alimentar aquela pequena descarga de dopamina? É uma compra de verdade ou só mais uma forma de alimentar a máquina? No fim das contas, a decisão de continuar jogando ou não é sempre nossa.